Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de março de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje tem pastor fazendo aniversário, tem pastora aniversariando, a esposa do pastor ou o esposo da pastora está celebrando hoje mais um ano de vida. Mande aqui para mim, pro Debate 93. No final do programa vou mencionar com muita alegria o nome dos aniversariantes de hoje, terça-feira, dia 26 de março de 2019. Estamos celebrando aqui mais um ano de vida do pastor, é da pastora, da esposa do pastor, ou do esposo da pastora. Quem manda aqui pra gente é a ovelhinha, o membro da igreja que vai encaminhando. Manda aqui pra gente no final do programa. Nós vamos ter aqui a alegria e a honra de poder mencionar o nome do aniversariante ou da aniversariante, também orar por ele ou por ela e pela igreja. Isso é um privilégio nosso, é uma honra muito grande ter você com a gente aqui no nosso Debate 93, e aí a gente pode homenagear carinhosamente você que está nos acompanhando também. Obrigado pela sua audiência, que você que está no Facebook da 93 FM, está acompanhando a nossa abertura aqui ao vivo aqui na 93, aqui no nosso estúdio, está conhecendo um pouco mais do nosso estúdio da 93, os nossos queridos debatedores que já se encontram aqui à mesa para começarmos aqui agora o nosso Debate 93. Você participa comigo pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, ou pelo Facebook da 93 FM. Nessa live você pode apresentar pra gente aqui a sua opinião sobre o assunto, comentar e compartilhar esse vídeo, que é muito importante, que você vai nos ajudar a multiplicar ainda mais essa palavra de Deus pro coração de todos nós. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha aí, minha gente, ouvinte contando pra gente aqui o seguinte: olha, meu pai não aceita o meu namorado porque a ex-namorada dele está grávida de 8 meses. Você é pai, como é que você se comportaria numa situação dessa? Você é mãe, como é que você se comportaria numa situação dessa? Você é a menina, como é que você se comportaria numa situação dessa? Vou repetir, hein? Meu pai não aceita o meu namorado porque a ex-namorada dele está grávida de 8 meses. Eu quero saber a sua opinião. Esta é uma razão suficiente para que meu pai seja contrário? Pergunta a nosso ouvinte. Eu e meu namorado pretendemos nos casar e viver a nossa vida. Preciso aceitar a intervenção do meu pai ou posso seguir a minha vida do meu jeito? Meu Deus do céu, vou começar pelo pastor Manuel de Matos. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os queridos ouvintes. Bom, eu penso que ela não deve apenas aceitar a intervenção do pai, é mais do que uma intervenção, é um conselho. Eu digo isso por experiência, que tenho 3 filhas, e se ela diz que a ex do namorado está grávida há 8 meses, significa na mente do pai que há 8 meses atrás o namorado ainda estava com a ex. Então agora ele está com a nova menina. E óbvio, ela fala coisas aqui que são muito óbvias. Eu e meu namorado pretendemos nos casar. Claro, se eles namoram, acredito que pretendem se casar, assim como ele também pretendia talvez se casar com a ex-namorada dele. Então acho que é uma preocupação muito importante por parte do pai. Seria estranho se o pai não se preocupasse com isso, seria complicado, mas enfim, no decorrer do caminho a gente comenta um pouco mais sobre isso. Porque os nossos ouvintes aqui pelo Facebook estão acompanhando a nossa live aqui, estão dizendo, olha, eu sou contra, não aprovaria, se ele largou uma namorada grávida, provavelmente vai largá-la também, eu não aceitaria, tá certo o pai.
A turma está participando aqui, eu quero ouvir também a opinião dos nossos queridos ilustres debatedores no programa de hoje, o pastor Luiz Antônio Rodrigues. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes da Rádio 93, um abraço a todos, uma alegria estar aqui. Concordo plenamente com o pastor Manuel e em parte com todos os ouvintes, com aqueles que aqui se mencionaram, mas não posso concordar plenamente em dizer que porque ele largou a que está grávida, vai largar outra. Eu não posso afirmar isso, né? Só Deus sabe. Porém, nós vamos pelas experiências. A minha experiência de vida me diz que, em casos assim, a tendência é que realmente ele faça com a outra o que fez, né, com a anterior. E a própria Bíblia, além da palavra do pastor Manuel muito boa, mas a Bíblia me diz a quinta, né, a lei, né, nos 10 mandamentos, me diz que é para obedecer pai e mãe. E é mandamento com promessa, né? Eu não posso acreditar que esse pai queira o mal da filha. Então, seguir a orientação do pai é melhor. E na minha experiência pessoal, nunca a vontade de um pai e de uma mãe nessa relação para o filho, ele se deu mal, sempre se deu bem. E o contrário eu já vi também, de filhos aí que desobedeceram o pai e a mãe e quebraram a cara. Então é melhor seguir a orientação do pai, porque o pai quer o melhor para a filha. Apóstolo Cássio Mariano, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93. E aí, apóstolo? Bom dia a todos os debatedores, JR e todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, estar cooperando. E o tema é um tema sucinto. A gente sabe que é muito atual, né, nesses dias. Mas o que me faz também refletir, sabemos que é um conjunto de coisas, cada caso é um caso, e nós que somos pastores, estamos acostumados a receber essas pessoas com problemas, com dificuldades, que querem orientação. Dentro desse caso aqui, nos faz pensar também, se o rapaz, quando antes de ter o primeiro relacionamento, se de fato ele estava na presença de Deus ou não. Se não estava na presença de Deus, até porque tem um ato ali ilícito, que é a relação sexual fora do casamento. Então, o pai, sendo crente e vendo a filha encaminhar-se com uma pessoa que já tinha essa prática, vai criar uma preocupação. E a primeira posição do pai é que ela não perdurasse ou não continuasse com esse relacionamento. Corretamente, porque tem uma preocupação até que a filha não tenha uma dificuldade, um problema futuro. Mas toda desobediência, principalmente a questão dos pais, vai gerar um prejuízo. E mais do que um prejuízo, é uma consequência. Então nos faz a pensar isso e sempre vale a pena obedecer. Principalmente pai e mãe. Fica aqui a minha posição. Muito bem, então nós estamos aqui tratando sobre obediência também, não apenas a respeito de um episódio, de uma história que não é das mais animadas e das mais alegres, é uma história pesada e difícil. Tem uma criança que vem aí, tem uma menina grávida de 8 meses, é o relato que a nossa ouvinte nos faz, então é necessário ter aquele equilíbrio total e também, óbvio, enxergar os fatos todos pela lente da graça. Existe aqui uma necessidade do exercício da graça em todos os aspectos, é o que a Bíblia nos desafia. Fácil não é. Não é. Não é verdade? Num assunto como esse, fácil não é. Vamos continuar ouvindo os nossos debatedores. Com certeza, esse assunto não é fácil, nós não podemos julgar as questões desconhecidas. Aquilo que nós não sabemos, por exemplo, eu não sei como é o rapaz, não sei qual é a conduta de vida dele, possa ser até que seja um homem de Deus, uma pessoa querida, que vai fazê-la feliz. Agora perceba que tem algo muito mais grave do que a intervenção do pai. Provérbios 15:22 diz, onde não há conselho, os projetos são frustrados. Perceba que ela tem um projeto frustrado. Qual é o projeto frustrado? O namoro já está frustrado porque o pai não aprova. Então, onde está o erro? O erro está na minha concepção bíblica e de vida, que ela deveria ter pedido conselho antes de começar o namoro. Perceba que agora ela já está namorando e agora é que o pai vai intervir. Então dá a impressão que foi um negócio meio empurrado. Vamos lá, vamos insistir e meio que não importa o que os outros vão dizer e agora o pai está intervindo nisso aí. Se ela buscasse conselho do pai e da mãe antes, que é aquele velho ditado, a pessoa primeiro beija para depois ora. Deveria orar primeiro e pedir conselho primeiro para depois ter qualquer tipo de contato com o outro. Então a participação aqui, pastor, é interessante, que isso também acontece, quem está falando de pais, estamos falando de autoridade. Pessoas que exercem comando sobre nós, principalmente na questão de conselhos. Acontece isso muito na igreja. As pessoas simplesmente comunicam
Não pede um conselho, não pede uma orientação. Pastor, o que o senhor acha? O pastor fazer uma avaliação da pessoa, do que é, dar o tempo necessário para orar, para fazer toda essa aplicação, para que a pessoa, na hora da decisão, não venha ter essas frustrações, esse desgaste. Então, a pessoa não pratica esse conselho e aí lá na frente tem prejuízo. Eu entendo também que ela já começa como aquela palavra antiga, por sua conta e risco. Se ela quiser assumir a responsabilidade, se ela é maior de idade, ela vai em frente. Agora, ela já começa com 2 problemas. Primeiro, que é a desobediência ao pai. Está infringindo a orientação bíblica, porque a Bíblia não diz que é para obedecer o pai que é bom, que a gente não está entrando nem aqui fazendo juízo de valor do pai. Se o pai é um bom pai, é pai. A Bíblia não diz obedecer ao pai que seja bom. A Bíblia ensina que é para obedecer os pais. Então ela já começa desobedecendo o pai, contrariando a vontade do pai. Segundo, ela se casando com esse rapaz, já tem que entender que vai se casar com alguém que já tem um filho lá atrás. Então já é a questão que o JR coloca, a questão da graça. Se ela está afim, ela junta com ele, vamos cuidar dessa criança lá, dessa outra pessoa que viveu na vida dele, e vai para frente, mas é pela conta e risco dela, porque ela entra com 2 problemas, desobedecendo ao pai e já entrando no relacionamento com uma pessoa que já tem um filho. São umas responsabilidades que ela vai ter que assumir, como o pastor disse muito bem, colocando a conta em risco. Ela está casando com um cara que vai ter um filho e que esse filho vai ser filho a vida inteira. Então, em algum momento, ele terá que ir ver o filho, ele tem responsabilidades financeiras com o filho, e ela vai ter que entender isso. Talvez o pai, eu estou dizendo talvez porque não sabemos a idade dessa moça, talvez o pai, avaliando essa moça, psicologicamente falando, emocionalmente falando, está enxergando que ela não tem capacidade de lidar com isso no futuro. Talvez seja uma menina, gente, estamos trabalhando aqui no... Hipótese. Uma série de hipóteses. Talvez o pai está te vendo... Mas é muito raro você não está preparada para isso. Encontrar uma menina nessa idade com a maturidade suficiente para assimilar isso. Não é impossível. Exato. Lógico, talvez tenha gente ouvindo a gente agora que passou por uma situação semelhante a essa e encarou. Mas sabe esta pessoa o preço que pagou para vencer isso. O outro lado dessa história é que a ausência dessa estrutura emocional pode prejudicar não apenas a ela, ao rapaz, à criança, né? Quer dizer, há tanta gente envolvida nessa história. E JR, independente da idade dela, a questão da experiência, né? Ela é solteira, está no namoro, está nessa situação. Então ela não tem experiência de vida própria para saber administrar isso. Vai ter que olhar outras pessoas. E o melhor é seguir conselho, buscar conselhos. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Então ela tem que buscar conselho do pai e nosso aqui. Se ela aceitar, bom para ela. Com certeza. Só um pedacinho diz assim: posso seguir a minha vida do meu jeito? Claro que todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Claro. Só que a nossa preocupação, principalmente nós que somos pastores, é a consequência disso tudo. Principalmente quando você infringe uma lei, que é uma direção de você obedecer ao pai e mãe. Então tudo isso vai causar danos, vai causar consequências diante daquilo. Mas se está disposta, quem somos nós aqui para poder impedir isso? Mas dentro do conselho, como foi muito bem colocado pelo senhor, é nessa hora que desse conselho nos faz pensar, repensar para tomar as atitudes corretas. Até a Deus você pode desobedecer, se você quiser. Ele não te impede de desobedecê-lo, agora é por sua conta e risco. Com certeza. Aí o grande problema são as consequências. Vai pagar o preço. Agora veja o seguinte, nós nos colocamos aqui no lugar do pai, moço, só para você talvez entender um pouco. Pensa o seguinte, não pensa no hoje. Pensa daqui a alguns anos. Você está disposta a abrir mão da vida financeira do seu marido em partes para essa criança? Também. Você está disposta ao seu esposo ir encontrar a filha em algum lugar e ter contato com a mãe? Porque vai ter que ter contato. Tem que avaliar. Você tem que pensar em tudo isso. Avalia isso. Eu estou falando por experiência, eu sou pai de 3 filhos e agora sou avô. Então eu tenho um caso um pouco parecido com isso aí e não é fácil lidar com essa situação. É um problema que, se não tiver uma estrutura emocional grande, você se perde no meio do caminho. Então, ouça o conselho do teu pai, pelo menos pensa com carinho. É fácil, não é, né, gente? Não é, não. Não dá pra dizer assim, vai lá, minha filha. Se fosse, não estaríamos aqui, né? E ao mesmo tempo, dizer pra ela assim, obedeça a seu pai, pra ela não é fácil. Como uma pessoa tá apaixonada, ela vê poucos defeitos. Isso aí. Né? Ela vê mais qualidade, que bom ver qualidade e tudo, mas ela talvez não tenha uma visão
mais ampla. E existem pessoas que são muito envolventes, né? Esse rapaz deve ser um camarada bom de conversa e tudo mais. O ouvinte faz um destaque aqui importante pelo nosso WhatsApp 968038319, em que fala sobre a questão da vida sexualmente ativa, que é um cuidado que essa menina precisa ter. Naturalmente o pai é pai, né? Pai tá vendo isso lá na frente, a mãe naturalmente também. As possibilidades estão todas aí. Hoje mesmo viu algumas histórias sobre pessoas que já tiveram vários filhos, assim, relacionamentos sem nenhum tipo de compromisso conjugal. Namorou uma, tem um filho, namorou outra, tem um filho, namorou, tem um filho, namorou, tem um filho, namorou, tem um filho. A pessoa não se preocupa com isso. Tem pessoas que não têm esse tipo de responsabilidade, encaram isso como uma coisa engraçada. Porque quando a pessoa conta, você tá doido, pai, isso mesmo, eu sou isso mesmo, tá, não sei o quê, mas não tem noção do que é a vida dessa criança. Essa criança cresce, ela precisa conhecer o pai, essa criança precisa do afeto paterno, essa criança precisa de um relacionamento, essa criança precisa de um suporte, de um apoio, e quando isso não acontece, nós temos um problema muito complexo aí. Então é necessário que haja um bom entendimento, sabedoria, bom diálogo para resolver isso aí. Mas olha, a opinião dos nossos ouvintes aqui é que se não é todo mundo aqui que está dizendo, a maioria esmagadora está dizendo, filha, abra o olho, não entre numa situação dessa, entendeu? Aqui uma de nossos ouvintes dizendo, JR, eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar um rapaz, mas meu pai não aprovava. Eu engravidei dele, sofri muito na mão dele, tudo por não ouvir o meu pai. Com essa fala, eu viro o nosso tema, agradecendo o carinho da sua audiência, querido ouvinte ligado no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, olha só, os passageiros de um voo que deveria ir para Düsseldorf, na Alemanha, foram parar em Edimburgo, na Escócia. O engano só foi descoberto após o anúncio do desembarque. Sabe qual foi a causa? Documentos com plano de voo com rotas erradas. Eles embarcaram para um lugar, mas o plano de voo que estava com o piloto levava para outro lugar. Só descobriram isso, iam para a Alemanha, chegaram à Escócia. Como esperar chegar a um determinado lugar tomando o caminho errado? Esse episódio aéreo representa a vida de muita gente que não faz um plano ou foge ao querer de Deus ou ao plano dele. Quais as respostas bíblicas para este tópico aplicado à nossa vida? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores, pastor Luiz Antônio Rodrigues, pastor Manuel de Matos e o apóstolo Cássio Mariano, microfones abertos. JR, eu sempre penso, lembrei de um chefe que eu tive na empresa, quando eu tinha uns 16 anos. Ele disse, meu filho, se você não sabe para onde ir, você também não vai saber como chegar. Então, eu nunca esqueci disso. Então, temos que saber. No caso aqui, eles sabiam onde precisavam chegar, que era Düsseldorf, na Alemanha. Mas o plano de voo estava errado. Bem, eles sabiam onde queriam chegar. Tem gente que sabe onde quer chegar, mas toma o caminho errado. E é impossível você chegar no lugar que você quer se você tomar o caminho errado. E para isso, nós espiritualmente, alguém poderia dizer, pastor espiritualiza tudo. Não dá para ser diferente. Pastor, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa bússola, a nossa orientação. Se você quer tomar o remédio direitinho, você tem que ler a bula, seguir a orientação do médico. Se você compra um equipamento eletrônico, você tem que ler aquela... Bom, eu estou dizendo aquilo que eu não faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas você tem que ler. Por quê? Se é 110, você não pode ligar no 220. Vai dar problema e etc. E nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso manual. Então, a Bíblia vai nos ensinar onde a gente deve chegar corretamente. Então, eu sei onde eu quero chegar, tenho que descobrir o caminho certo também. Estou falando aqui de planos, né? De rotas, e a Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios que há caminhos para homens que parecem ser direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. E essa é uma grande realidade. Então, nós vamos lembrar também do profeta Jonas, que tinha um destino traçado por ele, uma chamada divina, aonde Deus enviou ele para Nínive, e ele foi para Tarsis, e sofreu as consequências de pregar uma rota errada. E não só sofreu,
porque ele foi o causador das grandes tempestades. E quando nós estamos fora da rota de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, não somente sofremos as consequências, mas também podemos colocar outras pessoas também em tempestade. Então fica aqui o nosso pensamento isso. Vale a pena estar debaixo da vontade de Deus e vale a pena seguir aquilo que Deus traçou para a nossa vida. Na vida nós temos as decisões de usar o caminho ou usar atalhos. E eu falo isso aqui agora por uma experiência pessoal muito engraçada que aconteceu quando eu era criança. Eu estava indo de uma fazenda para outra, na roça, e no meio do caminho eu decidi cortar um atalho e passar no meio de um gado Nelore. No meio do pasto, o gado partiu em cima de mim e eu tive que voltar tudo que eu já tinha andado. E voltei e tive que pegar o caminho de novo, da pior parte possível, porque eu quis tomar um atalho na vida. Assim somos nós. Nós queremos chegar na direção de Deus usando os atalhos que a vida nos propõe. Pegar versículos em Facebook, em Instagram, pegar textos isolados, postar frases, isso não significa que estamos na direção certa. É importante, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, existe um tempo em que a igreja precisa se voltar ao ensino da palavra, a conhecer o Deus da palavra, não apenas a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um monte de gente aí decorando textos. Nós precisamos conhecer esse Deus da palavra. E como? Buscando conhecimento em quem tem, buscando profundidade na palavra, porque o caminho que pode nos levar a Deus é a palavra dele. Não tem para onde correr, é o conhecimento da mesma. E a palavra de Deus, pastor Manuel, na minha experiência pessoal, creio que é de vocês todos também, a Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita. Toda orientação que a gente precisa está lá na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, medita na palavra e busca orientação com quem está acima de nós, nossos líderes, a gente não tem como dar errado, só pode dar certo. A Bíblia nunca conduz a gente para nenhum caminho errado. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina o caminho a seguir. Quando a gente fala sobre plano, propósito, projeto de Deus para a vida humana, a gente vai a partir até de exemplos bíblicos, né? Buscando esses exemplos na palavra de Deus, identificando, olha, fulano, como foi a vida dele, aí você consegue acompanhar a vida dos nossos antepassados. De igual forma, você pode tomar a vida de alguém e dizer, olha, fulano, meu amigo, meu pai, meu irmão, meu tio, meu líder, uma pessoa que eu amava tanto, viveu assim, assim, assim. Você tem um começo, você tem um meio e você tem o fim. A nossa vida está sendo vivida agora, né? Você tem um esporte, futebol, vôlei, qualquer esporte que você está tendo, o jogo está em andamento, dá para fazer mudanças, né? O time está perdendo de goleada e nada é feito para mudar. Não se pode esperar que este time que está sendo derrotado passe a vencer. Verdade. Como que por um milagre, que é a expectativa que todo mundo tem. O milagre já está vivo, acho que já é um grande milagre, já está vivo. Mas existe essa necessidade de se desenvolver um comportamento diferente ou ainda de retomar o caminho certo. Então, quando a gente vai vendo isso, tentando trazer isso para a realidade do nosso ouvinte, que está dizendo assim, poxa, eu não sei para onde eu estou indo não, eu também estou igual esse pessoal aqui, que entra no avião para ir para a Alemanha e quando de repente está na Escócia. E é interessante porque quem está num avião realmente não tem controle sobre absolutamente nada, mas ele consegue em alguns voos visualizar onde ele está indo. Então tem a rota, tem lá o caminho. Quando o camarada ligou o avião, decolou, vai aparecer algum lugar lá, no maquinário, no equipamento que o avião disponibiliza. Os nacionais disponibilizam isso, os internacionais muito mais, né? Então você consegue identificar e é possível que alguém até tenha visto, mas não tinha controle. Tá certo? Ou seja, eu tô na poltrona 25. Eu não tenho controle para ir lá na frente. Senhor, eu queria informar pro senhor, piloto, o senhor tá indo pro caminho errado. O senhor vira mais pra direita aqui, vai pra direita e vai lá. Então, é o seguinte, existe aquele que tá acompanhando a nossa vida, mas não tem condições de virar o jogo. Isso, e os outros somos nós, que temos essa responsabilidade. Verdade. E aí? Então, eu fui escoteiro de saudosa lembrança, muitos anos. E uma das coisas muito legais que eu aprendi com o meu comandante Wilson, que era um tenente do Exército, ele disse, entre tantas coisas que ensinou pra gente, ele disse assim, meus filhos, quando vocês descobrirem que estão perdidos,
vocês imediatamente parem. Pare, porque se você continuar, você vai se perder mais ainda. Corre o risco de se perder mais ainda. Busca um lugar seguro e emite sinal de socorro. E isso eu aprendi para minha vida inteira. E a gente coloca isso em prática. Descobriu que está na rota errada, para. Proteja-se, busca um lugar de segurança e pede socorro, pede ajuda. É humildade para reconhecer o erro. E aí você encontra o caminho certo e se dá bem. Só uma parte que eu vi uma entrevista, JR, interessante, de um piloto de avião. Ele disse que saiu e quando ele percebeu que estava na rota errada, já estava muito longe. E aí o copiloto deu um conselho para ele. Falou assim: comandante, vamos retornar que ainda temos combustível suficiente para retornar. E depois nós vamos tomar a rota correta novamente. Ele disse: não, a minha experiência, tenho mais de tantos anos de voo e eu vou achar a rota. Ele ficou rodando. Enfim, o combustível acabou, teve que fazer um pouso forçado no meio da mata e morreu muita gente, inclusive o copiloto também morreu. Vítima da desobediência. Vítima da desobediência. Aí perguntaram a ele qual foi o que o senhor gostaria de fazer. Ele falou assim: o meu maior erro foi não ter ouvido o meu companheiro. Puxa. Então, isso é uma coisa que nos leva um pouco mais longe, abre um leque. O problema não era, então, dos passageiros num todo. O problema era do piloto. O piloto deveria ter analisado. E aí nós vamos partir não apenas para a igreja de Cristo, mas para a liderança que conduz essa igreja. Quais os caminhos ou qual o caminho que estamos facilitando a essas pessoas chegarem a Deus? Por exemplo, João capítulo 6, Jesus prega um dos sermões mais difíceis da palavra. E no final a Bíblia diz que a multidão vai embora, porque Jesus olha para eles e diz assim: vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa do pão que eu dou para vocês. E quando Jesus prega isso, o povo vai embora. Só que qual é a metodologia que muitas igrejas estão usando? Vem porque Jesus dá. E ele dá, tem cura, tem milagre, tem pão, tem emprego, tem tudo. Mas essa, JR, não deveria ser a motivação maior. A motivação maior deve ser a eternidade. Eu falei na igreja domingo, a igreja, a liderança está precisando voltar ao tempo da simplicidade do evangelho. A Bíblia se tornou simples demais para algumas pessoas da atualidade. Parece que a Bíblia já não é mais suficiente. E isso está se tornando perigoso demais para nós. Pastor Manuel, interessante esse texto de João 6, JR, com a sua permissão, que é muito interessante. O discurso, o sermão, a palavra de Jesus ali era duríssima, um caminho difícil, porque é assim que a gente aprende. E essa multidão começou a sair. Jesus olha para eles ali, vê que eles ficam, olha para os discípulos e fala assim: vocês também querem ir? Tipo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E uma das coisas mais lindas que eu já li sobre Pedro, quando Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, não, o senhor pode até querer me expulsar daqui, me bater, mas eu não saio daqui não, porque o senhor está no caminho certo. Então não é o pão, é ele. É o Senhor, eu quero o Senhor. Esse é o segredo do caminho. Eu quero a sua palavra, eu quero o seu caminho. O caminho é difícil, quando é estreito. As pessoas estão compreendem, em busca dos presentes, não da presença. Quando as pessoas compreendem que ele é o pão da vida. E ele é o plano de voo, né? Ele é o nosso plano. Então, quando a gente lembra de personagens bíblicos, por exemplo, vou citar aqui para exemplificar o Geazi, e você olha para a vida dele e diz assim: Geazi, qual é o seu plano de voo? Não, eu vou ali e já volto. É isso aí. E quando ele volta, ele vai lá e esconde tudo. Mas não ia dar certo. Tem coisas que a gente precisa repensar na nossa história, na trajetória, nas nossas decisões, algumas bem complexas, bem difíceis, sofridas, mas que precisam ser construídas em obediência, com serenidade e tranquilidade na presença do nosso Deus. Que você, ouvinte amado, seja hoje ainda mais esclarecido quanto a esse plano de voo, que assim como aconteceu com aqueles passageiros que descobriram ao aterrissar que estavam no lugar errado, que hoje seja um dia de descobrir se é que você está no lugar, no tempo, na forma, nas escolhas erradas. Repensar a sua vida e ter uma grande mudança com a bênção do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu tenho a impressão que todos os nossos ouvintes e debatedores têm acompanhado esse tempo complexo, sofrido e difícil de Moçambique, que deve ser alvo das nossas orações, das nossas lembranças, da nossa intercessão o tempo inteiro.
12 dias após a passagem do ciclone, que foi no dia 14 de março, com ventos lá de 170 quilômetros por hora, 128 mil pessoas estão desabrigadas. Elas foram levadas para abrigos improvisados. O país é o mais devastado da África pela tempestade tropical. O número de mortos segue sendo atualizado e até agora há pouquinho, eram 447 vítimas fatais, segundo as informações da nossa equipe de jornalismo. Mas as equipes de resgate continuam as buscas e esperam encontrar ainda mais vítimas em áreas isoladas. Está com a gente o professor na área teológica, que é um professor missionário que mora em Beira, em Moçambique, com a família há 2 anos. E eu quero dar o meu bom dia aqui na 93 FM ao Halderson Rangel. Halderson, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. A alegação caiu, está sendo refeita aqui pela nossa equipe para que a gente possa dar voz a ele aqui. Mas é um desses episódios que a mídia não dá tanto cartaz. Curiosamente, é verdade, infelizmente, nós precisamos e temos que constatar isso, que se isso acontece em qualquer um outro país da Europa, isso seria um assunto, bandeirinha, ore por tal lugar, é incrível. Mas nós estamos aqui para dar voz a esse povo. Infelizmente, você tem estradas bloqueadas, lugares isolados e as pessoas ficam totalmente perdidas sem ter acesso a nada, sem conseguir se reconectar com a sociedade. Lugares alagados. Você imagina bem quando chove próximo de nós, as dificuldades que são, o alagamento, o problema com cólera agora, por exemplo, um surto de cólera. O governo brasileiro anunciou que vai doar cerca de R$436 mil a Moçambique para auxiliar nos trabalhos de resgate e reconstrução das comunidades destruídas, né? Além de Moçambique, o ciclone causou ainda estragos no Zimbábue e Malawi. No total são até agora 657 mortos e 128 mil desabrigados. Ontem foi a primeira vez que as comunidades receberam ajuda humanitária. Eu vi algumas cenas, realmente são cenas assim, impressionantes. A dor e a luta, a angústia desse povo que lá está, com muitos cristãos, ainda que não fossem. A misericórdia, ela não é setorizada, a misericórdia, ela não é segmentada. A gente não só tem misericórdia de quem professa a nossa fé. Jesus teve misericórdia até daqueles que estavam lá, debochando dele, daqueles que o crucificaram, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia no seu pleno exercício. Então, com base nisso, nós queremos ter a palavra sobre esse assunto do Halderson Rangel, professor missionário na área teológica. Ele mora em Beira, em Moçambique, com a família há 2 anos e meio e vai falar agora ou não? Está completando, vai falar daqui a pouquinho na 93. Só pediu a palavra, pastor. JR, o Halderson é uma pessoa querida, ele é filho do pastor Elton Rangel, nosso histórico missionário também, e genro do pastor Azair, pastor da Primeira Igreja Batista ali em... já esqueci agora o nome do lugar, daqui a pouco eu lembro. Bem, a nossa Junta de Missões Mundiais, JR, está numa campanha forte. Domingo nós falamos sobre isso, inclusive na igreja, sobre essa questão da discriminação. Se fosse num país da Europa, e a mídia estaria muito mais empenhada, muito mais dedicada a denunciar isso aí, mas um país miserável, um país de sofredores lá. Então eu queria fazer um apelo aqui na pessoa do pastor João Marcos, que é o nosso executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estamos numa forte campanha. Se você entrar no site da Junta, tem lá as contas bancárias que você pode doar também para nossa ajuda lá, especialmente para a cidade de Beira, onde está o pastor Halderson e outros missionários, fazendo um grande trabalho hercúleo, difícil, porque falta tudo. Como o JR falou, estradas bloqueadas, falta comida, falta remédio e agora as doenças, né? E as casas sem estrutura, né? A casa não tem aquela estrutura tudo muito toda. Difícil. E a gente sabe, depois que enche de água a nossa rua, a rua encheu de água lá, inundou.
Aí você colocou as coisas para cima, perde uma coisa, perde outra coisa, fica aquele momento complexo, difícil, mas vem alguém, ajuda, e você vai lá, joga água e lava. Aparentemente resolveu. Lá a realidade Só que você também tem aqui, como lá, as doenças que decorrem disso. Quem passa numa rua onde tem uma enchente, passa, ele sabe que vai correr risco. Além do risco de vida. Nós temos um debatedor nosso que faleceu um irmão dele por conta de curto-circuito numa energia elétrica, tomou uma carga violentíssima e foi para ajudar uma pessoa. Ele foi, no exercício da misericórdia, estender a mão para ajudar uma senhora com uma criança e no final ele conseguiu resgatar, mas ele levou um choque, foi mortal. Então, existem riscos muito, muito, muito importantes e que todo mundo deve ter o cuidado e o zelo. O senhor tem um site aí, pastor? Pode dar o site aí no ar. Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, né? Então estamos lá recebendo doações, ofertas, especialmente das igrejas batistas, sem dúvida, mas aquela causa humanitária. Posso fazer um desafio aqui, só para pastor? Lembrar aqui, só para fazer um desafio, o seguinte, que às vezes a pessoa diz assim, é dos batistas? Então eu não irei. Pois é. Isso é uma mentalidade pequena que deve ser deixada de lado imediatamente. Quando nós ajudamos alguém, quem vai ganhar? Tem gente que tem esse negócio. Não, é porque vou botar, azeitona na empada do outro. É aquela coisa de mentalidade mesquinha. É causa humanitária, né? Que a gente não pode ter esse negócio. Reino e causa humanitária. Então eu quero dar o meu apoio, viu, pastor? Perfeito, obrigado. E só fazendo aqui pedir desculpa ao pastor Azaí, pastor da Primeira Igreja Batista em Itaguaí. É o sogro do Halderson, que eu tô aqui ansioso para ouvi-lo, né? Nós também. Ele tem uma palavra muito boa. Tá tendo dificuldade aqui de conexão. Tive a oportunidade de estar em Moçambique 3 vezes. Fizemos um trabalho fantástico naquele lugar, uma carência enorme. Tivemos ali trabalhando com as crianças, até debaixo de árvores, porque a carência, a necessidade é tamanha. Uma creche para 350 crianças, que no início só tínhamos a condição de dar o café da manhã e depois fomos avançando, tivemos a condição de dar o café da manhã e o almoço para as crianças. Então tive ali com o pastor Benjamin Chalameira e quero deixar um abraço para ele, o pastor Roberto, e tivemos em Zimbábue, tivemos em Malawi, tivemos em Beira, fazendo esse trabalho. Sabemos que nesse momento eles estão muito carentes das nossas ajudas, das doações e principalmente das nossas orações. A 93 FM, ela tem essa perspectiva, ela não é só rádio. Isso. Aqui não toca música e mensagem, debate só não. Nós temos essa visão que é muito impregnada na Andréia Maia e já temos aqui o Halderson, você está ouvindo a gente? Oi. Bom dia para vocês, né? Deus te abençoe, meu irmão. Nós queremos ouvi-lo aqui, estamos com essa busca para ouvir a sua voz aqui, Halderson, e ouvir da sua parte qual é o cenário. Descreva para a gente. Nós estamos no rádio, nós vamos agora te ouvir, vamos imaginar. Descreva para os ouvintes da 93 FM o cenário de Moçambique. Eu estava acompanhando agora as notícias dizendo que o furacão ele pode ter passado apenas na Beira, mas ele afetou o país todo. De fato, a economia foi grandemente afetada pelo furacão que passou na semana passada, né? Lamentavelmente. Beira é uma cidade portuária e é por ali que passam diversas mercadorias por trem para que possam escoar. Então, Beira, Moçambique será afetado economicamente, mas provavelmente o Zimbábue também, porque muita da mercadoria que passa por Beira vem do Zimbábue, que é o local de escoamento de seus produtos. E como é que está o povo, pastor? Descreva para nós, por gentileza, Halderson, a situação do povo, o que nós imaginamos daqui, o que temos visto nas imagens. É uma catástrofe, não uma calamidade pública. É isso que o irmão vê? Então, no momento eu estou aqui em Maputo, né, estou auxiliando de alguma maneira a cidade lá, os nossos irmãos, nossos outros missionários, outros amigos também que estão lá na cidade de Beira. Quando eu estava lá na quarta-feira, saí de lá, era um cenário realmente de muito pavor, porque as pessoas ainda não tinham contato não tinham comunicação,
estavam com dificuldades com a alimentação, então já se percebia muito nervosismo e, de certa forma, uma intolerância uns com os outros, né? Porque os produtos começam a aumentar. Por exemplo, o carvão, ele simplesmente dobrou o preço. Então, a mesma coisa com outros produtos, porque Beira diz, né? Diz que Beira vende tudo, não produz nada e vende tudo, né? Porque é uma cidade comercial nesse sentido. E porque a estrada estava partida, então os alimentos não chegam. Aí o desespero da população aumenta. Então, um pão que custava 4, estava passando agora a custar 20, por exemplo. A inflação realmente foi algo, aumentou consideravelmente nesses dias, né? E há realmente um desespero muito grande da parte das pessoas, angústia, porque no início acreditavam que era apenas um vento forte, né? E depois do furacão mesmo acreditavam que era algo que iria passar. Porque é como se diz, né? Passou o furacão. Não, na verdade ele pode ter passado, mas o seu rastro e as consequências permanecem ali, né? Querido Halderson, como é que estão as igrejas? Como é que está aí o trabalho das nossas igrejas e o serviço à comunidade como um todo? Os templos também foram afetados. Como tem sido o trabalho da igreja nesse tempo de calamidade? Essa é uma pergunta também bastante interessante e, ao mesmo tempo, complexa do ponto de vista do cidadão aqui, né? Porque alguns começaram, por exemplo, a dizer que Deus estava realmente castigando as igrejas, porque as igrejas haviam sido grandemente afetadas, né? Há algumas situações, alguns pastores que chegaram a trazer alguns dos seus irmãos, seu rebanho para o templo, e o templo ali foi destruído, né? O telhado foi embora. Então, de um modo geral, as igrejas foram grandemente afetadas. O telhado caiu, né? Perdeu-se o telhado, e vários deles, né? Vários templos também vieram abaixo. Então, eu recebo algumas fotos e eu pude acompanhar também, presenciar e ver alguns templos que simplesmente começaram do zero. E o trabalho dessas igrejas no atendimento aí? A gente recebeu aqui, nós estamos aqui no nosso estúdio com o seu amigo pastor Luiz Antônio Rodrigues, está aqui compartilhando, já deu a sua ficha aqui, filho de quem, genro de quem, você é querido, é muito amado aqui, e a gente tem apoiado aqui como rádio, a 93 FM tem esta visão missionária, social. Amém. Temos encorajado aqui esse engajamento dos nossos ouvintes também através dessa campanha da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Desafiei os nossos ouvintes agora há pouco a que as bandeiras denominacionais sejam de menor importância, para que não haja nenhum tipo de olhar denominacional agora, mas que seja a JMN utilizada como um caminho para que o povo de Moçambique seja abençoado. Fizemos agora há pouco aqui esse apelo, queremos reforçá-lo, porque através desses recursos, me parece, Halderson, que vocês poderão realizar ainda mais pelas pessoas que foram atingidas. É isto, meu irmão? Exatamente. Quando passamos pelo furacão, quando o furacão passou pela nossa cidade ali, ou o ciclone, né, como é chamado aí no Brasil, passou na cidade de Beira, eu percebi que os meios de comunicação estavam cortados. Nós não tínhamos como nos comunicar. E os nossos amigos, os pastores, os missionários que estavam ali na cidade, estavam muito preocupados, porque queriam dar notícias. Então, uma das coisas que nós procuramos fazer, eu juntamente com outro missionário americano, foi fomos até as casas dos pastores, até as casas dos missionários brasileiros, e gravamos as mensagens que eles tinham para transmitir, e tentamos, então, por terra, sair da cidade e encontrar o primeiro local, o primeiro hotel, a primeira região, o primeiro distrito, onde houvesse internet, para podermos transmitir o recado, a mensagem. Agora, quando falamos, né, dos missionários, por exemplo, eu, sinceramente, eu posso dizer que não existe essa bandeira levantada, denominacional, né?
Eu fui à casa de todos os missionários, eu fui a todos aqueles que realmente eu consegui ter acesso, porque as estradas estavam, as ruas estavam destruídas. E assim tem que ser mesmo, né? Tem que, neste momento, levantar a bandeira do Evangelho, do Reino de Deus, a promoção do Reino de Deus. E a participação dos crentes brasileiros, das igrejas aí do Brasil, será muito importante para abençoar Moçambique. Você sabe que há diversas organizações, e eu tenho tido conhecimento de diversas mensagens de pessoas que começam a fazer campanha para Moçambique, mas a partir deste momento, né? Alguns que são nobres, que têm um coração nobre, mas nós sabemos também que há muitos aproveitadores neste momento. Sim. A nossa junta, a Junta de Missões Mundiais, com 110 anos, com mais de 110 anos de tradição e de história, com toda certeza, pode ser efetiva, fazendo com que os recursos cheguem até as igrejas e cheguem principalmente nos ministérios e no trabalho que precisa ser realizado e desenvolvido. Pastor Halderson Rangel, um dos nossos ouvintes menciona aqui pelo nosso WhatsApp um vídeo onde tem algumas pessoas dentro de um lugar que supostamente era uma igreja, adorando, cantando, louvando a Deus. E aí a dúvida apareceu, é Moçambique, não é? Um diz que é, aqueles grupos de WhatsApp onde as imagens surgem. O senhor viu esse vídeo? O senhor tem informação se é de fato uma de nossas igrejas em Moçambique? Veja, é muito interessante, porque primeiro que eu vi um vídeo, não sei se é isso, né? Pessoas cantando e louvando a Deus, reunidas a céu aberto, né? Em meio a escombros ou num local e não um templo, um local fechado. Eu vi um vídeo desse. A música era uma música evangélica, uma música cristã que se canta nos nossos templos aqui, nas nossas igrejas aqui também. Agora, é interessante, como eu estou dizendo para você, que o furacão passou por Beira na quinta-feira e no domingo as igrejas estavam cultuando a Deus. As igrejas se reuniram. Inclusive porque a igreja foi o refúgio para saber como está o meu irmão, como está aquele pastor ou o diácono, o líder da igreja. Então, eles, no domingo, no mesmo horário, foram todos para a igreja. Lembre-se que nós estávamos em um período sem comunicação. Não funcionava absolutamente nada. Você precisava mandar um recado, você tinha que ir até o local, ou você tinha que passar um recado para alguém que você sabia que ele passaria perto da casa daquela pessoa. Então, essa atitude da igreja foi muito interessante também. Verdade. Porque no meio dos escombros, a igreja se reúne para se comportar, se consolar e para saber também quem havia partido para o Senhor, né? E quantos estavam ali. Pastor Halderson Rangel, quero agradecer o senhor pela sua palavra aqui na Rádio 93 FM. Nós estamos dentro do debate 93. O senhor é bem-vindo aqui entre nós. E normalmente o nosso encerramento é às 12 horas com a oração. Mas eu vou antecipar a oração. Nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus que abençoe os nossos assuntos aqui pelos quais nós temos orado. Todos os dias nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado por Suzano, aquele terrível episódio muito triste que aconteceu aqui. Temos orado por Brumadinho, que tem sido alvo constante das nossas orações, como também temos orado por calamidades que surgem no mundo inteiro. E agora, de maneira especial, nós vamos orar por Moçambique. O senhor tem algum motivo especial que o senhor queira que nós oremos agora, pastor? Sim, eu gostaria de lembrar a igreja, né, aqueles que nos ouvem. A igreja tem uma característica muito interessante, uma qualidade que eu posso dizer. Por exemplo, nós observamos que atualmente eu estava no centro de resposta ao resgate na quarta-feira. Eu vi helicópteros da ONU, eu vi helicópteros militares de outros países também, eu vi equipes de resgate mobilizadas, alemãs, equipes inglesas, norte-americanas, já estavam todos ali. Mas
é muito interessante porque neste primeiro momento, em vários lugares do mundo, as pessoas se mobilizam para fazer alguma coisa. Existe essa comoção. Agora, a grande característica da igreja é essa questão de poder, esse momento de poder continuar abençoando, né? Essa situação pontual, de fato, afetou muitas pessoas. E é isso que os governos de diversos lugares do mundo estão fazendo, estão procurando, de alguma forma, dar uma resposta nesse momento. A Igreja de Jesus, ela tem essa visão de continuidade. Então, que realmente a Igreja de Jesus possa responder, não apenas agora, mas continue a responder através das suas ofertas, através das suas orações, através da sua participação mensal e regular. Essa é a minha oração neste momento. Tá certo, pastor Halderson. Nós vamos orar juntos agora. Quero pedir que o senhor que continue aqui nos acompanhando e participando conosco aqui desse instante especial. Nós vamos orar. Eu vou pedir o pastor Luiz Antônio, pastor, para orar. Conhece bem o Halderson, vamos orar pela vida dele, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido lá, assim como vamos orar pelos outros assuntos, cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pelo Rio, Brasil, o mundo, mas especialmente hoje trazendo diante de Deus Moçambique. Quero convidar você, ouvinte, a abraçar este momento de intercessão e de clamor ao Senhor. Daqui a pouquinho, após a oração, a gente volta para cá. Amém. Mas vamos antecipar aqui para honrar também o pastor Halderson. Vamos orar. E dizer ao Halderson também que nós estamos montando uma caravana, Halderson, de pastores, e vamos levar médicos também aí para ajudar no trabalho de vocês. Porque o ciclone passou, mas as consequências ficam e nós estamos antenados a isso. Mandar recursos, mas também vamos aí para arregaçar as mangas. Eu estou pretendendo ir também, em breve nos veremos. Vamos orar. Amém. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento precioso quando estamos na tua presença e nunca saímos dela. Ai de nós, Senhor Deus, em algum momento sair da tua presença e ter que entrar nela. A tua presença é constante em nossa vida e nesses momentos mais difíceis nós sentimos muito mais a presença do Senhor. Querido Deus, nós estamos te louvando e te agradecendo, como as tuas igrejas ali que viveu aquele momento, está vivendo, mas não deixaram de te adorar, de te louvar. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por aqueles países, a partir de Moçambique, por toda aquela tragédia que se abateu sobre eles, que a tua mão esteja ali, a tua boa mão, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de todos os pastores, missionários, todo o povo de Deus ali naquele lugar, mas não apenas o povo de Deus, que todo o povo de Moçambique, todos aqueles que foram vítimas da tragédia, Senhor, mesmo aqueles que não te conhecem, e quem sabe mais ainda estes para te conhecerem, Senhor. Senhor Deus, toca profundamente naqueles corações, supre suas necessidades físicas e espirituais também, Senhor. Nós oramos também, Senhor, pelos enfermos em geral. Quantos nesta hora estão nos ouvindo, deitado numa cama de hospital, Senhor, com seu rádio do lado, e estão ali sofrendo dores, momentos difíceis, Senhor. Pessoas que sofrem de insônia, depressão. Senhor Deus, que o Senhor abrace a todos, cuida de todos, Senhor. Quantos não têm necessidade do pão, não têm necessidade de remédio, mas têm necessidade do Senhor, que supre todas as nossas necessidades. Querido Deus, tem misericórdia do nosso país, das questões políticas do nosso país. Cuida do nosso povo, Senhor. Cuida das nossas necessidades. Querido Deus, ali em Brumadinho ainda tem gente sofrendo, Senhor. Ah, Senhor Deus, ali em São Paulo, aquelas crianças, aquelas pessoas que foram vítimas em Suzano daquela violência. Senhor Deus, coisas que nunca tínhamos visto no Brasil, começa a acontecer aqui. Querido Deus, toma o teu povo, cuida de todos os necessitados. Visita, Senhor, nós não sabemos todos que estão precisando do teu cuidado, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente e o Senhor é onipresente também. O Senhor é onipotente, o Senhor, só o Senhor pode fazer tudo. E clamamos ao Senhor que pode fazer tudo, que repreenda todo o mal e cuida de todos os necessitados no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, querido pastor Halderson. Deus abençoe muito, querido. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, que Deus abençoe a todos aí no Brasil e que realmente Moçambique possa ser bem para Cristo Jesus. Amém, querido. Amém, meu irmão. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo carinho. Meu querido apóstolo Cássio Mariano, obrigado. Um abraço para o senhor. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, aos debatedores.
Quero agradecer também aos ouvintes, mandar um forte abraço para minha esposa, a pastora Aninha, Luiz Augusto, meu filhão e todos os membros do Ministério de Jeová Rafá. Muito obrigado, pastor Luiz Antônio Rodrigues. JR, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, foi uma alegria pro meu coração, bom conhecer o pastor Cássio, conhecer o pastor Manuel, muito bem. Quero mandar um abraço para a Primeira Igreja Batista Pebetá, nossa igreja, e JR, muito especialmente você vai falar aí dos aniversariantes e tal, mas eu mando um abraço, parabéns para minha esposa Jaqueline. Hoje estamos fazendo 36 anos de casado. Parabéns. Exatamente hoje. Parabéns mais para mim do que para ela, na verdade. Deus abençoe vocês. E leva a pastora, a esposa do senhor. Como é que é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, para um jantar especial. Não é uma Onassis não, mas é rica pra caramba. Entendeu? Muito bem. Pastor Manuel de Matos, obrigado, querido. Um abraço. JR, que eu agradeço. É sempre uma alegria estar aqui. Eu sempre digo que sou muito mais abençoado aqui, viu? Eu quero mandar um beijo a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo, dizer que eu amo muito vocês, a minha esposa, minhas filhas, minha neta, dizer que elas são a alegria da minha vida. Eu amo muito. Obrigado. Pastor Luciano está comigo hoje aqui, meu vice-presidente. Um abraço, foi meu motorista hoje. Maravilha. Nós vamos orar agora também, agradecendo, gente. Não vamos deixar de orar e agradecer pela vida dos aniversariantes de hoje, os pastores que nós recebemos aqui, o encaminhamento por parte das ovelhas queridas, o pastor Glaucio Cordeiro, da Igreja Apostólica Luz do Mundo, a pastora Jânia Martins, da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo de Nova Iguaçu, pastora Lucinéia Conceição, da Igreja Batista Central em Santa Cruz, pastor Jefferson Soriano, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Pendotiba, Niterói, pastor Marcos Santana, da Assembleia de Deus de Cavalcante, Ministério de Madureira, pastor Jefferson Leite, da Igreja Evangélica do Povo de Deus em Duque de Caxias. A esses pastores e pastoras, nosso carinho, nossa gratidão a Deus, que o Senhor continue a abençoá-los grandemente, vocês que foram alvos da nossa oração agora há pouco, que vocês sejam ricamente sustentados e abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Gilberto Ribeiro está chegando, nós voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das 11 horas da manhã. Você que está acompanhando a gente, nós já oramos, tá? Oramos antes e agora nós estamos encerrando. Oramos antes por quê? Oramos antes para orar com o pastor missionário que está em Moçambique e não podia esperar até o final do programa. Antecipamos a oração. Para mim é super estranho, termina sempre com oração. Vamos terminar agora com a bênção apostólica. Até amanhã. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.